Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje, como eu prometi sábado passado para vocês, que eu ia trazer 3 profissionais para vocês terem ideia do trabalho magnífico que essa clínica que a doutora Mitra nos apresentou sábado passado faz, medicina integrativa interdisciplinar. E hoje nós trazemos aqui, pela primeira vez, a Thaís Pomini, que é nutricionista da clínica, e ela vai nos conversar com a gente sobre a importância. Claro que muita gente que está nos assistindo sabe que não existe saúde, não existe equilíbrio sem a parte nutricional, que é uma das mais importantes, talvez a mais importante. Aliás, existe até um livro com esse nome, A Gente É o que a Gente Come. Então, a Thaís Pomini, pela primeira vez aqui, vai nos falar da importância da nutrição nessa nova maneira de enxergar as pessoas, né? Uma maneira integrativa, e vai também falar a importância do teste genético. Mas teste genético? O que é isso? Boa tarde, Thaís. Um prazer enorme tê-la aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu. Agradeço desde já o convite. E é isso mesmo, vamos falar de teste genético, de nutrição, de saúde, tudo que importa para melhorar a qualidade de vida, né? A gente sabe que teste genético, atualmente, é feito, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê que os artistas, né, que a gente recebe muita notícia deles, eles fazem esses testes para descobrir se tem tendência a algumas doenças. Aí a gente vê assim que algumas mulheres, como a Angelina Jolie, por exemplo, ela pôs isso, divulgou bastante, ela fez mastectomia radical bilateral sem estar com câncer preventivo por causa justamente dos testes genéticos, uma vez que ela tem vários filhos, inclusive muitos adotados, e ela não queria deixá-los sem órfãos, né? Ficou bastante conhecido isso, e hoje, mais perto da gente, alguns artistas e até pessoas mesmo não tão famosas que têm feito isso, né? Alguns procedimentos preventivos, porque o teste daria uma tendência. Doutora Mitra teve sábado passado aqui e ela mencionou um negócio que eu acho assim importante na medicina, que é o que o médico indiano que escreveu O Imperador de Todos os Males, o Siddhartha Mukherjee, fala, que é a alha, que é o acaso. O acaso pesa muito. Você pode ter todos os pressupostos e não desenvolver a doença, né? E isso aí deixa as pessoas meio piradas. Então, é possível prevenir, não é possível prevenir? E eu queria que você falasse um pouco de tudo isso, e na sua área, como é que o teste genético ajuda ou não ajuda, ou previne ou não previne? Certíssimo. Doutora Mitra, inclusive, que me recepciona muito bem aqui na clínica dela toda vez que eu venho aqui para atender. E aceitou aí de braços abertos a gente fazer essa integração entre a medicina, que ela faz com muita excelência, inclusive, e os testes. E o teste, ele vem na exata medida que nós precisamos prevenir as doenças. Quando falávamos, né, em genética, em teste genético, parecia algo muito distante. Hoje nós temos testes genéticos feitos em consultório, normalmente com coleta de saliva, muito rápido, indolor. Demora para sair o resultado? De uma média de 20 a 30 dias. Esses testes hoje, eles conseguem mostrar para o profissional um panorama de propensões que essa pessoa, o paciente, venha a ter e se antecipar a isso. O teste faz o quê? Nós vamos mapear o seu DNA. Alguns genes específicos e variantes desses genes. Tendo essas variantes e elas não sendo interessantes, estarem muito expressas, nós traçamos estratégias alimentares, estilo de vida, comportamento, hábitos, para conseguir ou silenciar ou que elas sejam mais ativadas, dependendo do objetivo, do que a gente precisa.
Hoje, na prática clínica, o que eu percebo muito claro quando você consegue trazer esse paciente, mostrar esse perfil e traçar a estratégia, você tem um ganho de qualidade de vida muito grande, assim, e tem pacientes que já está com acompanhamento, tem resistência em algum ponto que você já fala, poxa, mas já tentamos tanta coisa, e o teste vem e te traz, olha, esse paciente, por exemplo, tem uma propensão realmente maior em relação à saciedade. Ou seja, um alerta que já começa ali a falar, poxa, se ela já não tem essa saciedade, essa variante no gene da saciedade que a gente precisa controlar, como que eu posso fazer isso através de estratégia? Ou como eu faço para elevar um gasto calórico, já que vai ter uma maior ingestão energética? Então, tudo isso vem realmente para trazer ferramentas para melhorar a qualidade de vida. Thaís, em relação à nutrição, sempre, ou tanto quanto eu conheço, e aí a semana que vem vai vir outra pessoa da sua clínica, que é a ginecologista obstetra. Doutora Ana. Isso. E a gente sabe que o organismo feminino, claro que você está falando nutrição, a clínica, como a doutora Mitra colocou a semana passada, a abordagem é tanto para o homem como para a mulher. Mas a gente sabe que o organismo feminino ele é muito mais complexo e é muito mais sujeito a hormônios nas várias fases da mulher, né? Então a gestação, né? Começando pela primeira menstruação, que já modifica totalmente o corpo da mulher, né? Afeta até o crescimento da menina. A gente sabe, muitos modelos atrasam a primeira menstruação para ela poder continuar crescendo, porque elas querem, é exigido delas maior altura, então elas tomam hormônio para atrasar o crescimento, atrasar a primeira menstruação, porque depois da primeira menstruação, por exemplo, o crescimento é cada vez mais lento até parar 1 ano ou 1 ano e meio depois. E depois disso a gestação, as várias gestações, se é parto normal, se não é parto normal, e depois culminando com a menopausa e a pós-menopausa. Então tem o climatério, menopausa e a pós-menopausa. Tudo isso afeta, né, tanto em relação a crescimento, como em relação a obesidade, né, enfim. O organismo humano feminino, com toda essa complexidade da mulher, e que muitas vezes ela não engorda porque come ou deixa de comer, mas ela engorda porque maior estresse, ou então por causa do hormônio, ou então por causa da menopausa, que a gente tem conhecimento disso. Como fica essa complexidade toda do organismo feminino, que é o que eu conheço melhor? O homem, ele tem também suas especificidades, mas a mulher, a gente conhece, eu pelo menos conheço mais de perto, como que o teste genético em relação à mulher pode facilitar ou não facilitar esses intercursos femininos em relação à saúde, à obesidade, à atividade física, à saúde cardíaca, por exemplo. Como é que fica? Como é que o teste genético pode ajudar nisso tudo? Muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque dá a oportunidade da gente explicar, inclusive, que são vários painéis de teste genético. Então, assim, realmente, mulher tem mais instabilidade hormonal, mais variações do que os homens, porém os testes são válidos para os dois. Para a mulher, inclusive, nós temos um teste que chama Saúde da Mulher. Específico. Nesse painel, nós vamos ver variantes genéticas relacionadas a câncer de ovário, câncer de mama, útero, sobre fertilidade, sobre menopausa, climatério. Então, tem uma infinidade de genes relacionados à saúde da mulher, que sim é a perfeição dos testes genéticos para as mulheres.
mas em relação a nutrientes, nós temos o teste nutrigenético. Então, assim, o ideal é nós termos todos os painéis, o que também é super comum de ser feito. E no teste nutrigenético, nós temos lá um painel exatamente de vitaminas e minerais. Então, sabendo qual é a variante genética que faz com que essa mulher tenha uma menor absorção ou maior necessidade de alguma vitamina, algum mineral, a gente consegue fazer uma suplementação, se for o caso, ou uma ingestão maior. Então, nós temos relacionados a cálcio, que é importantíssimo na menopausa, relacionado ao ferro, que é importantíssimo uma mulher que tenha uma menstruação mais intensa. Então, mesmo que a gente consegue ainda personalizar mais se for mulher, porque nós temos o Saúde da Mulher. Mas, de acordo com a complexidade, né, da mulher, vocês têm o teste específico, né? Eu vou reservar uma pergunta para o segundo bloco, mas eu queria que você falasse um pouco mais. A pergunta que eu já vou fazer para você responder no segundo bloco, é o seguinte, é sobre a poluição. A poluição é um fator que degrada bastante a saúde das pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Não só a saúde física, como a saúde mental também. Ela tem um impacto muito grande. Então, você me falou do teste genético, que vocês têm vários painéis que vocês aplicam, dependendo da pessoa, da anamnese que vocês fazem, para que, através da alimentação, vocês possam fazer um planejamento e uma intervenção com mais sucesso, né? Mas eu vou deixar a pergunta aqui, aí depois eu quero que você, eu vou interromper, vou fazer a pergunta no ar, e aí nós vamos chamar para os comerciais, e aí no segundo bloco você responde. A poluição, ela afeta muito a saúde física e mental das pessoas. A maioria das pessoas não sabe quanto, né? Não tem conhecimento de quanto. Isso aí são muitas pesquisas já há muito tempo e cada vez se descobre uma novidade. A poluição, o meio ambiente saudável e sustentável, que é um direito humano fundamental garantido pela Constituição, ela às vezes bate contra a necessidade de progresso e a necessidade de que as indústrias produzam cada vez mais, prejudicando o meio ambiente de trabalho dentro da própria indústria e até fora, né? Há uma competitividade que às vezes os empresários, de um modo geral, e até os próprios trabalhadores veem como prejuízo para o progresso, para o lucro, para a produtividade maior. Então, no segundo bloco, a Thaís vai falar um pouquinho para a gente como trabalhar, ela como nutricionista que como trabalhar com essa ameaça da poluição e ela, ao mesmo tempo, sendo minimizada pelo outro lado, que acha que isso é bobagem e que isso aí vai prejudicar a produtividade, o lucro do empresário e até a evolução do país. Fique aí, nós voltamos já já com a resposta da Thaís Pomini.
Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos e agora é com você, Thaís. Estávamos aqui então, né, ponderando a exposição a poluentes, o risco que traria para um corpo humano. E aí nós temos duas frentes, né, para pensar. Nós temos a saúde humana e nós temos a ética. No campo da ética, eu tenho certeza que as novas gerações estão mais preocupadas do que nós. Eu falo isso porque eu tenho filhos adolescentes e eu percebo que eles têm uma movimentação maior, né? Eles têm uma conscientização maior, seja dentro de casa e na escola. Então, hoje temos mais do que estudados que têm fontes alternativas, principalmente de combustível. Aqui estamos em Santos, então é muito propício falar, inclusive, dos navios. Ontem mesmo eu estava aqui, o porto aqui recebeu o primeiro navio a gás, que diminui absurdamente o nível de poluentes. Então, existem soluções, né? Não vai impedir o progresso, muito pelo contrário. A tecnologia está aí para ajudar. Assim como a gente fala de genética, né? É uma ciência, uma tecnologia, para todas as outras áreas também isso vai acontecer. E assim esperamos que a nossa juventude tenha esse potencial de perceber todos os erros que nós já fizemos e consertar daqui para frente, porque vai sobrar isso para eles e para as nossas futuras gerações, né? E em relação à saúde, nós temos exposição à poluição, exposição a aditivos químicos de produtos ultraprocessados, temos exposição a agrotóxicos e temos também estresse. Hoje falamos em modulação de estresse, mas para quem vive em cidades grandes, quem trabalha, quem tem filho, é muito, né, maravilhoso que fosse fácil essa modulação de estresse, e sabemos muitas vezes que não é, o que realmente acaba causando uma inflamação maior do nosso corpo. Obesidade também, até o sobrepeso. O que acontece é que a gente tem uma capacidade antioxidante no corpo. Só que se você está com esses níveis de exposição maior, com essa inflamação maior, você precisa ter uma capacidade antioxidante maior para combater. Como consegue isso? Através de uma alimentação mais natural, equilibrada, saudável possível. Podemos ter também suplementação, podemos ter alguns protocolos antioxidantes que temos na clínica. E principalmente, você tem que ter o conhecimento. Como que eu vou saber se meu corpo está inflamado? A gente tem sinais o tempo todo. O que vai facilitar a sua vida? Mais uma vez, o teste genético. No teste nós temos o gene da inflamação, se ele vier mais aumentado, menos aumentado, quanto que está essa variante, nós temos também a capacidade antioxidante. Então, se vem num teste genético para mim que o paciente tem um risco aumentado de inflamação com uma capacidade antioxidante reduzida, já sei qual vai ser a estratégia do tratamento. É Perfeito. Muito interessante, né? Muito interessante. Você tocou num ponto que eu acho importante, que é a juventude. Você tem 2 filhos adolescentes. Eu tenho um neto que é atleta e ele é muito cioso da alimentação dele. Muito, né? Praticamente não come sal, não come açúcar, né? Não come ultraprocessado, mas isso
desde que ele era jovenzinho, né? Por conta disso, exatamente, né? Então você percebe, olhando para ele, que é uma pessoa que cuida da alimentação, porque se reflete no corpo dele. E ele não se distrai. Porque a gente sempre está se distraindo, né? Ah, mas é só hoje, só um pouquinho. Tô de férias, mereço, conheço esse papo. Exatamente, né? E ele gosta muito de chocolate, né? Então eu falo para ele, come chocolate meio amargo, que eu já vi aí que é melhor do que o outro, tal, não sei o quê. Aí ele fala, ele gosta de brigadeiro, né? Mas ele não come doce. Mas ele fala, não compra, vó, não compra, porque se você comprar eu vou comer. Tá bom, não compra. Então acho assim, como você falou dos seus filhos adolescentes, a gente nota que não só eles são mais conscientes, como eles são mais disciplinados também, né? E querem também que a gente entre nessa, né? Porque a consequência boa, ela vem. Mas é um caminho, inclusive, que assim, eles são muito baseados em exemplos, né? Então, é muito nítido quando você pega uma família que não tem os hábitos saudáveis, o filho não vai ter esse exemplo, né? E criança, é muito natural que goste de doce, que goste... Sim. Nada é proibido. Sim. O que precisa ter é constância. Então, a maior parte do seu tempo, come saudável, come os vegetais, cuida das frutas, tá ótimo. Um brigadeiro não vai ser o que vai trazer consequências seríssimas. Mas fala, não seríssimas. compra, vó, que é porque aí só fica num. E você tá falando um negócio interessante, porque a mãe dele é bióloga. E a mãe dele criou ele sem açúcar e sem sal. Desde pequenininho, que ele nem sabia, né, que existia ainda, e a mãe sem açúcar e sem sal. Sim. Imagina uma casa que tem uma criança que vê uma mãe, no meio da tarde, abrir uma bolacha recheada e comer. Vai tomar um leitinho e põe Nescau e coloca açúcar. Na hora do jantar, em vez de fazer uma comida equilibrada, ela faz o quê? Pão com presunto e queijo. Isso é o que ela está vendo ao longo da vida. É sua mãe, é seu exemplo, seu espelho. Qual é a sua reação? Se a minha mãe fez, é porque tá certo. Imitar mãe a mãe. Não erra, né? Exatamente isso. Então, é um trabalho que a gente tem que trazer desde casa. Sim. Quando chega pra gente, que não é isso que encontramos, muitas vezes, quando vem algum adolescente, alguém que é o mais jovem, ele acaba mudando a casa. Sim. Sim. Né? Sim. Eu acho assim incrível quando a gente consegue mudar a casa. E eu acho que é esse o papel, né, Thaís? Eu acho que é esse o papel. Porque se você for, eu sempre fui a favor de que a gente está aqui no mundo para mudar. Senão, por que a gente veio? Né? E para aprender não importa a idade. Por que a gente veio? Qual a função? Eu acho que é muito simples, a gente complica muito. Eu acho que a gente veio para mudar. Então, se for para a gente repetir somente o que ensinaram, claro, o ser humano aprende por repetição. E a primeira vez que você está no mundo é quando você fala não. E o não é importante. Não, isso não. Por que não? Aí você começou a mudar. Aí você apresentou o outro lado. E criança, então, aí que muda mesmo, né? Porque elas perguntam tudo. Por que isso? Caramba, nunca tinha pensado nisso. Por que isso? Né? E aí a gente começa a mudar também. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a capacidade que a gente tem de... Capacidade e missão, né? De vir para transformar. Porque se a gente vier só para repetir, o que a gente veio fazer aqui, né? Sim, e muitas vezes a gente pensa que aprendemos com os mais velhos, né? E eu muitas vezes aprendo com os meus filhos. É verdade. E a minha mãe fala muito isso. Ela fala, nossa, eu tenho mais de 60 anos e eu tô aprendendo com todo você. Dia, verdade. A gente aprende com todos, né? A gente aprende o tempo Até todo com quando tudo. a gente pensa assim, aprendo a não ser igual. Porque eu acho que não é legal. Então, aprendo a pensar o diferente. Exatamente. Então eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que agir e procurar repetir o que é bom. E como é que a gente sabe que é bom? Pelas consequências, né? É fácil, né? Não é fácil. Pensar fácil, né? Racionalizar agora na hora ali do E impulso. Infelizmente, não sei se você concorda comigo, Thaís, hoje nós vivemos um mundo eminentemente de repetição, né? Porque
E eu acho que é isso, acho que a mensagem que a gente pode deixar para os jovens é aprender, ver como é e pensar 30 vezes antes de repetir, porque a gente vê que está muito em moda os influencers, né? O que são os influencers? Os influencers são pessoas que tiveram a coragem de botar a cara e falar o que pensam. Aí você vai atrás e repete. Por que está repetindo? Pode ser que você tenha racionalizado e achado que é bom, mas pode ser que você está repetindo simplesmente para ficar na moda. Será que vale a pena você trair um legado de questionamento para ficar na moda? O que você acha? Vamos terminar o programa com a sua opinião. 1 minuto para dar a sua opinião. Repito ou questiono? Para mim, sempre questiono. Por quê? Repetir, o ato só de repetir não faz com que essa criança crie as habilidades, as ferramentas necessárias para lidar com soluções, até soluções simples do dia a dia. E a gente não consegue, embora desejamos, né, blindar nossos filhos, né? Vão ter acesso ao tempo todo a informações erradas, a pessoas que de repente não querem só o bem delas. Então, fazer com que eles sejam fortalecidos, porque o mundo à volta não vou conseguir mudar, gostaria. E você não está sempre junto com eles. Exatamente. Então, trazer essa reflexão é sempre importante. Mas assim, por que você está fazendo? Você acha que a atitude desse seu amigo foi certa? Né? Então, eles tendem a falar, mas eu não estava lá. Né? E eu já falo, eu não estou falando que você ajudou. Eu estou perguntando se você acha que a atitude está certa. Porque eles não têm tempo para pensar, né? Eles são impulsivos. Então, já fala, não fui eu. Tudo bem, não foi você, mas pensa o que ele fez. E se fosse você? Você faria? Você não acha que já que ele é seu amigo, você poderia falar, olha, não faz isso, que não é legal, eu quero o seu bem. Perfeito. Trazer eles para reflexão é importante e acaba sendo importante para todas as áreas da vida, né? Então, para o convívio, para a alimentação, para a educação, para socializar. Para mim, bom, eu sou super suspeita que se puder, eu sou super fã de adolescentes, né? Eu falo que para mim a melhor fase dos meus filhos está sendo essa, apesar de desafiador. Sim, perfeito, é isso mesmo. Parabéns, Thaís, volte mais vezes, porque você tem muito a contribuir com essa transformação que a gente quer. Parar de repetir, pode até repetir, mas conscientemente, eu vou repetir porque eu achei bom. Então eu aprendi e quero repetir. Obrigada, volte sempre, o programa é seu, já sabe o endereço. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Comente, questione, transforme. Até o próximo sábado, se Deus quiser.